Glória a Deus, amém? Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor. E esta meditação, ela vai estar ali no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e capítulo 2, certo? Ali tem uma descrição da história do nascimento de Jesus, os preparativos. E nós temos ali também, né, os acontecimentos, né, do nascimento de Jesus, tá? O que aconteceu, alguns acontecimentos que envolveram ali o nascimento de Jesus. E em algumas palavras breves aqui, hoje nós, como havíamos prometido, não menos importante, mas por saber que muitos assumiram compromissos com as suas famílias, tá? A gente ia terminar um pouco mais cedo o culto ao nosso Deus, mas não deixaríamos de cultuá-lo, porque buscai primeiro o reino de Deus. Não adianta a gente querer achar que deixar o reino de Deus de lado para depois, vai ser bom e fazer depois, porque aí é meio complicado essa brincadeira, né? Então a gente sempre busca primeiro o reino de Deus, depois a gente segue em outras jornadas, né? Em outros momentos da nossa história. E nós vamos então, lendo aqui alguns textos e comentando rapidamente a respeito do nascimento de Jesus. Mas antes eu queria registrar que ontem foi um dia aqui especial para a nossa comunidade. Primeiro que de manhã, né, nós tivemos com um grupo de irmãos aqui, do Louvor também, né, numa instituição de idosos, ali na Parquelândia, né, uma instituição que é Santa Terezinha, o nome, se eu não me engano, acho que é esse, e lá nós tivemos a oportunidade de estar juntos, convivendo e sendo ali instrumentos nas mãos de Deus para aquelas senhoras. É uma lição de vida, viu? Porque às vezes a gente acha que a nossa vida ela é congelada, a gente não envelhece, que a gente vai ficar desse jeitinho aqui, mas o tempo vai passando e se a gente não der o melhor para o Senhor, a gente acaba o tempo passando e muitas vezes chegando num estado de velhice assim, tão difícil, né? Tão complicado, e às vezes o vigor da gente que a gente poderia ter dado ao Senhor, a gente não dá. E a gente está ali enrugados, cansados, tá? Mas ali mostra para a gente uma grande lição, que aquelas senhoras ali, Deus tem o cuidado com elas, todo especial. E nós ficamos muito gratificados de estar ali aprendendo, né? Com aquela instituição, com aquele lugar ali. E à tarde, nós tivemos num grupo maior também, na casa de recuperação de pessoas dependentes, né? De pessoas que são dependentes químicas ou no álcool, ou que cometem delitos. E nós tivemos ali à tarde, e também foi uma lição muito grande para nós, porque a gente vai até ali e vê a mão de Deus agindo, vê o poder de Deus, né? E isso é gratificante. E quando nós nos doamos para fazer a obra do Senhor, Ele enche a nossa vida, né? Ele enche a nossa vida de consolo e Ele enche a nossa vida de um sentido real de viver, certo? E foi muito bom estar naquela casa ali e no final nós fomos como os irmãos que foram todos, desde aquele que planejou estar ali, né? Como todas as coisas que foram feitas, até o último instante das participações, e ali todos foram recompensados pelo Senhor, ao ver vidas sendo entregues ao Senhor Jesus Cristo, né? Reconhecendo, se reconciliando, que é isso que realmente importa, é ver a glória de Deus, né? Amém? Então foi um sábado muito gratificante para o final do nosso ano de 2023, né? Foi bem compensador. Mas nós vamos
iniciando as nossas interações aqui com Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, ele diz assim, que no 6º mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma cidade da Galileia. Então, aí nós vamos observar aqui que, nesse momento, num acontecimento, aquele momento era um momento de difícil aparição do sobrenatural de Deus. Era uma época em que o povo tinha se esquivado de Deus, tinha virado as costas para Deus. Era uma época em que o povo não estava com comunhão com Deus. Então, a ação de Deus estava bem reduzida, bem restrita. Não era como aconteceu as pragas do Egito que o povo viu, né? Não era como o passar pelo deserto, onde o povo via todo dia o milagre de Deus, naquele maná, naquelas codornizes, né? Então note que ali já não havia tanto. No entanto, aqui nós já percebemos que naquele momento da história, aí aparece um anjo chamado Gabriel. Esse mesmo anjo apareceu a Daniel lá no exílio na Babilônia, né? E aí Gabriel chega àquela cidade de Nazaré, ali era um vilarejo, na verdade, certo? Era um vilarejo que ficava nas regiões da Galileia, tá? E aí diz no versículo seguinte que ele veio a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. A gente conhece bem essa história, né? Descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Maria era aquela jovem, talvez aí de uns 17 anos, viu? Ela não tinha 18 anos, não tinha 20 anos. Era bem jovem, certo? Muito jovem, mas era uma jovem de uma conduta, de um temor a Deus, que ainda em alguns havia este respeito, esse temor, havia ainda em alguns a consciência do Deus que trouxe livramento àquele povo, que fez constituir aquela nação, que fez entrar na terra prometida, né? Então, Maria, ela tinha essa vida de devoção, tanto é que ela foi achada, né, como alguém especial. E aí diz assim, o versículo seguinte, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Então o anjo chega para ela e fala. O anjo não veio em uma visão, não veio em um sonho, mas ele incorporificou como um ser humano e apresentou-se a ela, e ela viu ali, frente a frente, o anjo, reconheceu que era um ser diferenciado, era um acontecimento sobrenatural, e então ela vê aquele anjo, e o anjo chega e ainda diz para ela, alegre-se, você que é agraciada. Agora note que a ação de Deus na vida de uma pessoa, a ação de Deus em nossas vidas, não significa, como algumas pessoas pintam, sucesso absoluto, né? Não mais problemas, mas pelo contrário, aquele anjo já estava trazendo para ela, dizendo que ela era uma agraciada, porque Deus viu nela virtudes, mas não estava dizendo, eu te colocarei acima de todos, mas ele vai trazer uma promessa para aquela mulher, para aquela jovem, adolescente ainda, mas trazendo responsabilidades, trazendo situações difíceis, que tinha que depender totalmente dele para passar aquilo tudo. Então, quando Deus está em nós, fala conosco, não significa dizer 1000 maravilhas. Pintaram o evangelho errado. Quando acha que estar com Deus está 1000 maravilhas. Estar com Deus é estar certo de que Deus está cuidando de nós, mas que nós não deixamos de passar
pelas lutas, né? E o anjo diz: o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Foi achado graça em você, Maria. Deus escolheu você. Dentre as tantas de Israel, das filhas de Israel, você foi escolhida. E diz: você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Então, aí vem mais um acontecimento. Nesse momento da história em que Deus começa a se revelar, Ele chega dizendo, através de um anjo, a mensagem do Senhor chegando àquela jovem, não em Jerusalém, onde era o centro de adoração, mas em Nazaré, uma cidade insignificante, na Galileia. E ali então, Deus, através do seu mensageiro, de Gabriel, ele diz: você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Nós lemos no início do culto, né? Isaías, no capítulo 9, no versículo 7, exatamente a profecia de que ele reinaria eternamente no trono de Davi, né? E aqui o anjo está trazendo exatamente esta palavra profética: e o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. O anjo está falando que o reino de Jesus não tem fim. É eterno, é para sempre, né? E nós, quando aceitamos esta verdade, nesse menino que nasceu, que a gente fala muito dele, nós não adoramos menino, viu? Jesus se tornou homem e cresceu, né? Ele cresceu, se tornou homem e ele morreu. Não foi uma criança que foi sacrificada, como eram feitos. Sacrifício daquelas crianças era uma abominação ao Senhor, né? Certo? Mas ele entregou-se a si mesmo, já adulto, aos 30 anos. Mas continua aqui o verso 34, quando ele diz: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? Ora, nós sabemos que jamais haverá o nascimento de uma criança sem a semente masculina unida à semente feminina, o óvulo, né? Sem a semente entrar no local adequado para ele evoluir, crescer. Nunca vai acontecer isso, nunca. Mas, então ela sabia disso, certo? Porque é a lei da natalidade, a lei do nascimento. Aí então ela perguntou, como acontecerá isso, se sou virgem? Mas aí o anjo traz um outro acontecimento maravilhoso, grandioso, que está revelado aqui no versículo seguinte, quando ele diz: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Ali, naquele momento, o anjo está falando a respeito de algo extraordinário que até hoje a gente não conseguiu entender pela nossa mente simplesmente humana, sobre a questão da trindade ou da triunidade ou da presença trina em um só Deus. Porque ele diz que é o Espírito Santo que vem e cobre, e diz que o poder do Altíssimo, ou seja, de Deus, vem sobre ela. E então nasce aquele que é o Filho. Então houve ali uma
geração da Trindade, naquele momento aqui na terra, quando o Espírito Santo vem e cobre Maria, o poder do Altíssimo vem dentro dela e Jesus é gerado. É extraordinário, é grandioso. Não teve contato com o homem, não teve semente do homem, mas Jesus foi gerado. Então Jesus não foi um simples nascimento. Não foi como o nascimento de Eliseu, de Elias, de Moisés. Não foi, que foram importantes. Mas foi um nascimento totalmente sobrenatural, sem intervenção humana, apenas de uma mulher como hospedeira, para receber a presença de Deus. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. E aí, quando fala a respeito disso, o versículo seguinte vai falar de um outro acontecimento sobrenatural. Muito sobrenatural. Que foi o mesmo evento que aconteceu com Abraão e Sara. Abraão e Sara não tinham a menor condição de ter filhos. Deus rejuvenesceu os órgãos sexuais, masculino e feminino, para preparar e receber um filho, lá com Abraão e Sara. Aqui acontece a mesma coisa, no versículo 36, esse sobrenatural vem sobre uma parenta de Maria, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos o que está escrito nesse versículo 37. Como aqueles que um dia entregam a sua vida para Jesus Cristo, nós aprendemos o que está dizendo aqui, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Então, se você tem a sua vida nas mãos dele, e você vai passando a leitura por esta palavra, você vai percebendo que não há nada impossível a esse Deus que nós servimos, né? Aí vem o capítulo 2, que vai falar então dos próximos acontecimentos. Ele fala exatamente que naqueles dias César Augusto, a gente já ouviu muito isso nas cantatas, né? Sempre na cantata fala do César Augusto, né? Naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, tá? Do outro lado, não era Israel. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, que José, agora noivo, esposo prometido, não esposo consumado de Maria, viu? Esposo prometido, mas não esposo consumado de Maria, José, que tinha saído de Belém e tinha ido morar em Nazaré, certo? Então, ele tinha que voltar à cidade onde ele nasceu. Aí ele, aqui diz assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Ora, Galileia ficava de um lado, e Belém ficava no outro lado, na Judéia. E entre
a Galileia e a Judéia ficava Samaria, uma região grande de Samaria, que dividia os dois, e tinha que passar de um lado para o outro, tá? Eu até coloquei uma foto 2 aí, não sei se o João pode colocar essa foto, falando aí, não sei se dá para ver, que está meio claro, né? Aí, olha, então, ele vem lá de cima ali da Galileia, né, olha, passa por Samaria e vem para a Judéia, ali naquela região, olha, indo em direção ao Egito, tá? E a Galileia fica lá para a Síria, olha. E aí note que ele passa isso aí tudinho. Ele vai chegar até lá para participar do recenseamento, tá? E quando ele chega naquela cidade, o 9 diz assim: e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor dele. É o versículo 9 já, tá? E ficaram aterrorizados. Isso aqui são os pastores. Um acontecimento outro que veio ali, de uma forma sobrenatural, é que um anjo, tá? Apareceu, tá? Ali. Diz assim: aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes aos pastores, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Quem? Os pastores. Esses pastores eram pastores normais de ovelha, tá? Eram homens rudes, eram homens que ficavam pelo campo pastoreando seus rebanhos, eram homens que não tinham letras, não tinham conhecimento, mas eles estavam ali naquele momento, e Deus estava fazendo saber na terra de quem estava chegando. E começou lá pelos pastores, para falar nos dar uma lição para o futuro, como para a época que nós estamos aqui, falando a respeito desse Jesus Cristo, que é o pastor das nossas vidas. Então, aos primeiros que foram anunciados, foram aos pastores de ovelhas, falando daquele que seria o pastor de pessoas. E aí então, a glória do Senhor resplandeceu e ficaram aterrorizados. Ora, até nós aqui, que já estamos vivendo há muito tempo com a palavra de Deus, sabendo, se um anjo aparecer aqui brilhando, a gente vai tremer todinho, e eu desafio quem é que não treme. Eu desafio. Se tem uns que tem medo até de demônio, né, que corre. Tem gente que fica tremendo todinho, com medo. E o versículo 10 diz: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Aí ele diz, o cumprimento das profecias: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Anunciando já Jesus Cristo como o Salvador, falando a quem? Aos pastores. Sabe qual foi a cidade? Qual foi a cidade que Jesus nasceu? Vocês lembram? Belém, né? Belém. Belém, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, quer dizer, é a junção de duas palavras, Betlém, que quer dizer casa do pão. Então, a região ali de Belém é chamada de casa do pão. E então, fala aos pastores a respeito do pastor das nossas vidas, e também está falando de onde ele foi nascer, porque Jesus se tornou o pão da vida. Ali era a casa do pão, mas estava nascendo um pão espiritual que sacia nossa fome para toda a eternidade, Jesus Cristo. De repente, versículo 13, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: olha o que diz aqui, às vezes a gente lê, passa e não percebe, porque a gente passa rápido. Está falando que com o anjo veio um exército, uma multidão, porque no céu tem seres, tem tanta gente,
tem seres espirituais de tantas as maneiras que a gente nem imagina. Mas ele está dizendo aqui, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo. E sabe o que eles faziam? Louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas. Ele está dizendo, grite dando glória a Deus. Porque dizer glória a Deus nas alturas, tá? Não fala de altura aqui não, fala de você abrir a sua boca e glorificar a Deus, tá entendendo? Mais forte do que o pessoal grita quando o seu time, o rei, faz um gol, né? Que no outro dia leva o outro gol também, né? Então, mas esse é o nosso Deus. Então dá glória a Deus nas alturas, tá? E ele diz mais, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Ou seja, paz na terra aos homens, que a gente também vê, né? Foi dito na cantata, de boa vontade, que é uma outra forma de traduzir o texto que está lá no aramaico, que é exatamente paz na terra àqueles que abrem o seu coração para Jesus. Só tem paz aquele que tem Jesus Cristo. Só tem paz aquele que abre realmente seu coração para Jesus Cristo. Não recebe Jesus Cristo por alguma razão meramente humana. Não se encontra com Jesus Cristo porque está doente, porque está num estado deplorável, mas se encontra com Jesus Cristo porque reconhece nele o seu senhorio. E aí ele nasce dentro da gente, e quando ele nasce, o Natal vem para nós, né? Então, ele continua no versículo 21, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus. Então, olha, Maria sai com José no jumentinho de Nazaré, ela buchuda, já ali, e ela vai para Belém. São caminhos de perigo, mais ou menos alguma divergência de quantidade de distância, mas há quem diga 150 quilômetros, mas é mais preciso ser 210 quilômetros, ou seja, é como se fosse daqui para Russas, né? Mas é como se fosse daqui para Limoeiro. Na verdade, um pouco mais distante. Essa distância, o veículo não era carro, nem era cavalo, não. Era pé 2, né? Era o pé 2, certo? Andando. Ela provavelmente no jumentinho lá, carregada, né? Porque não dava para andar, mulher com 9 meses. 210 quilômetros. Aí você percebe o seguinte, o ser humano, naquela época, ainda hoje, ele tem, talvez, a possibilidade de andar por dia, em média, 30 quilômetros. Ele não anda muito mais do que isso, não. Certo? E principalmente o ser humano normal, aquele que não tem atividade de atleta, né? Ele vai andar 30 quilômetros, é um tanto quanto trabalhoso. E aí, para correr 210 quilômetros, passou cerca de 7 dias andando até chegar lá, certo? 7 dias caminhando. E aí, lá em Belém, ele vem. Belém é perto de Jerusalém, viu? Aí vem para Jerusalém, acho que uns 40 quilômetros. E ali, então, aqui diz que ele, depois de 8 dias, é apresentado, então dá tempo suficiente para chegar lá. Ela passa o seu resguardo, lá naquele local de estribaria, onde os pastores foram até lá. E ela vem, então, com José e o menino, e chega lá em Jerusalém, e vão se apresentar ali ao profeta Simeão. E diz assim, então, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como ele tinha que ser circuncidado 8 dias, ele saiu dias antes para chegar em Jerusalém no 8º dia
e ser feito então aquela purificação, né? Aquela circuncisão, né? Havia em Jerusalém um homem, também era a purificação da mulher, né? Tinha que ser feito. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Porque o Espírito Santo não tinha sido derramado para todos, mas o Espírito Santo estava agindo desde que a terra era sem forma e vazia, viu? Porque, não, o Espírito Santo só veio no Pentecostes. Não, a ação do Espírito Santo é desde que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo estava sobre Simeão, né? E fora-lhe revelado, versículo 26, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele aguardava a salvação, né? Ele aguardava Jesus. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Há um relacionamento com Deus, entre Simeão e Deus era perfeito, né? Jesus não tinha vindo. Aí é que a gente fica meio questionando uma coisa que dizem ser depravação total no mundo, né? Porque ser depravação total significa dizer que todo ser humano não presta. Aí quando eu olho para Simeão, eu coço a cabeça e digo: será que esse homem também era tão ruim assim, aguardando, cheio do Espírito Santo? Então aí a gente fica questionando essa história de depravação total. Que o homem virou as costas para Deus, a gente sabe. Mas que todo mundo virou a coisa diabólica, é de se questionar, né? Aí fica só para os irmãos ficar com um pinguinho de um pouco de teologia na cabeça, mas vamos voltar para o que é mais importante. Então Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. E o versículo 32 é muito importante para a gente, porque mostra o que tudo se apontava somente para o povo judeu. Aí Simeão, em uma palavra introdutória da entrada de Jesus, nascendo ali, 8 dias de nascimento, ele diz: luz para a revelação aos cearenses, aos brasileiros, aos americanos, aos europeus, aos gentios. Então, ele inicia primeiro já dizendo: luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Era muito idosa. Havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Viu? Nunca deixava o templo. Uma viúva, 84 anos, nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Rapaz, a relação desta mulher com Deus é algo invejável, no bom sentido, né? Era uma relação maravilhosa. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Voltando um pouco a respeito desta profetisa, da Ana, tá? Nós podemos dizer que era uma profetisa. Não existem só profetas homens,
E queremos dizer também aqui para vocês que esta mulher, ela profetizou dia e noite a chegada de Jesus. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, então voltaram para a sua própria cidade, Nazaré da Galileia. Tá? Nesse intervalo aqui, não registra Lucas, mas o Herodes, tá? O Herodes, que também dominava sobre a Galileia, ele mandou matar todas as crianças, certo? E aqui foi o estrago, mas Jesus aqui, ele foi para o Egito. Ele desce novamente, passa por toda aquela região de Samaria, Judeia, entra pela faixa de Gaza e vai até o Egito. E lá no Egito ele se esconde e Herodes não encontrou, né? Mas aí, versículo 40 diz: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre eles. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Agora, muita gente acha que Jesus Cristo exerceu os poderes divinos quando era criança. Não, só depois do batismo, viu? Só depois do batismo. Mas uma coisa ele fez aqui de exemplo para as crianças. A palavra de Deus disse que ele era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então esse é o nosso Jesus. Ele nasceu, ele está vivo, ele vive. E quando nós nos reunimos no mês de dezembro, só quero dizer para vocês que dezembro não foi o mês que Jesus nasceu, viu? Quem acha que Jesus nasceu em janeiro, pode mudar. A gente pode comemorar. Se a pessoa chegar para mim agora e dizer, trouxe um presente, teu aniversário, eu recebo. Se quiserem cantar meus parabéns hoje, eu recebo. Não vou dizer, não, espera para o dia 17 de janeiro, estou deixando a dica, né? Esperem para o dia 17 de janeiro. Não. Isso não significa nada. Na verdade, Jesus não podia nascer em dezembro, que é o mês mais frio. Como é que ele ia sobreviver? Como é que Maria ia sobreviver dentro de uma estrebaria? Como é que Maria ia sobreviver numa viagem, porque faz gelo, neve, é abaixo de zero, muito abaixo. Então não tem como. Provavelmente lá para março foi que ele nasceu. Mas isso é uma outra história. Mas a história é que ele nasceu. A história é que o povo do Ocidente resolveu comemorar o seu nascimento em dezembro. Então a gente aproveita a oportunidade para dizer, Jesus, o Senhor nasceu dentro de mim e eu te agradeço. Então que cada um de nós, nesta noite, possa dizer, Jesus, tu nasceste na minha vida. Eu tenho dito de alguns meses para cá, que todo brasileiro conhece Jesus Cristo, de ouvir falar, de saber dele. Mas entre saber de Jesus Cristo e crer nele, e abrir seu coração, e entregar sua vida para ele, e passar a depender dele, é uma longa diferença. Mas, creia em Jesus Cristo. Deixe ele nascer na sua vida, e que ele seja o Senhor da sua vida. E se alguém nesse lugar, enquanto os irmãos estão orando, se alguém nesse lugar que ainda não abriu seu coração para Jesus, não deixou ele nascer, esse é um momento muito importante. Eu não sei se tem alguém aqui assim, mas se tem alguém e quer entregar sua vida para Jesus hoje, abrir seu coração,
realmente ter o Natal, que é deixar Ele nascer dentro de você, para ser o teu Senhor. E se tem alguém assim, eu queria que você levantasse a mão para eu ver e eu orar por você. Se tiver alguém,